Hoje, vamos abordar alguns mistérios bíblicos. Além disso, vamos debater sobre informações, um tanto quanto secretas, dentro do cristianismo. Comecemos pela criação. Em Gênesis 1 está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No entanto, as evidências científicas nos falam sobre a existência do Big Bang. Como conciliar as duas coisas? Antes do século XX, filósofos e cientistas debatiam se o universo teve realmente um começo. Alguns diziam que ele sempre havia existido. Na maior parte da história, não houve evidência empírica para mostrar que o universo teve um começo. O ateísmo, nessa época, havia se apegado à ideia de um universo muito antigo como argumento para descartar Deus. Mas no começo do século XX, o contexto mudou por conta das teorias do Big Bang. Bom, finalmente, havia evidências científicas que embasavam o relato bíblico. O universo teve um início. A teoria da relatividade de Einstein, de 1916, sugeria que o universo deveria estar em constante movimento, seja ele uma contração ou expansão. Em 1920, Edwin Hubble mostrou que o universo estava se expandindo. Os incrédulos ficaram descontentes com tal afirmação. A situação piorou quando um padre astrônomo chamado Georges Lemaitre destacou que a teoria da relatividade, combinada com as descobertas do Hubble, sugerem um começo. Se tudo está se expandindo, no passado, tudo deveria estar em um ponto infinitesimalmente pequeno. Essa é a base para o Big Bang. Nas décadas seguintes, vários físicos tentaram resgatar a eternidade do universo, já que achavam teorias como a do Big Bang religiosas demais. Não conseguiram. Em 1964, a descoberta da radiação cósmica de fundo venceu o Prêmio Nobel e estabeleceu o início do universo como um fato inevitável para a ciência. A questão deixou de ser se havia o início para se tornar como foi o início. Coincidentemente, essa visão de um início é bem condizente com a visão judaico-cristã do começo da criação. Os astrônomos mostraram por seus próprios métodos que o mundo começou abruptamente em um ato de criação. Para o astrofísico Robert Jastrow, o fato de todas as coisas virem de um mesmo ponto e momento no início praticamente confirma a existência de forças sobrenaturais. Ou seja, o Big Bang, por muito tempo, foi uma visão condizente com o cristianismo. Atualmente, porém, muitos descrentes afirmam que a teoria refuta Deus. Essa mudança repentina foi tão estranha que provocou uma reação da comunidade criacionista. Se os ateus pensam que o Big Bang refuta Deus, vários criacionistas entenderam que precisavam rejeitar o Big Bang. No entanto, existem aqueles que enxergam consistências entre a teoria e o relato bíblico. Seja o que for, sabemos que a natureza exata do início do universo não foi demonstrada pela ciência. Na verdade, é difícil que algum dia seja realmente demonstrada. Já a ideia de que Deus usou o Big Bang para criar o universo não é tão incompatível com uma visão ortodoxa da criação. O universo surgir em uma expansão instantânea de um ponto pequeno pode se relacionar com os primeiros versículos de Gênesis. É possível até que algumas evidências que parecem apontar para o Big Bang indiquem o ato criativo de Deus. No entanto, a teoria, conforme apresentada pela comunidade científica, geralmente contém premissas ateístas e contradiz o relato bíblico da criação. Se levarmos em conta isso, seria difícil conciliar as duas coisas. Outra polêmica que cerca a criação
diz respeito a uma suposta esposa de Deus. Afinal, se tantos deuses antigos exibiam uma contraparte feminina, por que o Deus hebreu não poderia ter sua companheira? Segundo uma vertente, Yahvé seria não uma divindade única, mas uma entidade dentro de um panteão de deuses e deusas. Descobertas arqueológicas teriam mostrado que Yahvé era adorado juntamente com sua consorte Aserá. Portanto, o monoteísmo em Israel teria vindo depois e tentado esconder a existência de tal deusa, a fim de aproximar o único Deus soberano de uma figura masculina. Apesar de existir esse rumor, a própria Bíblia deixa muito evidente que existiam cultos a outros deuses. Deus deixa claro no Antigo Testamento que adorar a outros deuses era pecado e algo que incitava sua própria ira. Em Deuteronômio está escrito: derrubem os altares, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Aserá e queimem todas as imagens, para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Não adorem o Senhor, nosso Deus, do jeito que aqueles povos adoram seus deuses. Deuteronômio 12, 3 e 4. Portanto, não há uma tentativa no discurso bíblico de negar a existência da adoração a Aserá. Porém, como todas as outras divindades, Aserá é tratada como falsa deusa nos textos bíblicos. Também não há qualquer relato nos textos hebreus que reforcem a ideia de que a deusa seja a esposa de Yahvé. Aserá deve ter sido adorada e retratada como esposa de Deus em alguns cultos idólatras do Antigo Testamento. Com certeza, esses cultos foram feitos até mesmo por hebreus. No entanto, essas práticas não estão de acordo com os ideais e princípios judaico-cristãos baseados na Bíblia. Além de Aserá, existe outra divindade que supostamente teria sido excluída do cânon cristão. Essa, no entanto, teria um papel muito diferente e de destaque, tanto na criação quanto no decorrer da história. Segundo o site Origens Antigas, a lenda que dá origem a essa divindade encontra base na própria Bíblia. Em Gênesis 1 está escrito: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, 4. Segundo a lenda, quando Deus realizou essa separação, surgiu uma entidade que personificava o próprio ato da divisão. Seu nome seria Il Separatio, que em latim significa a separação. Esse Deus não é bom, mas também não é mau. A separação é a representação da mais pura e perfeita neutralidade. Portanto, seria como um terceiro lado além do bem, representado por Deus, e o mal representado pelo diabo. Bem, isso se você entende que o diabo tem algum nível de poder quando comparado com o Criador. Segundo o site Origens Antigas, a igreja medieval não queria que as pessoas começassem a se perguntar se a separação era mais forte que o próprio Yahvé. Além disso, Il Separatio seria uma divindade que herdaria a alma das pessoas neutras, ou seja, aquelas pessoas que fizeram o mal e o bem em uma mesma medida. O Deus, portanto, teria uma espécie de recanto pós-vida para esses indivíduos. As lendas que cercavam a separação também mencionavam seus poderes como absolutos. Por causa dessas descrições, a igreja medieval baniu os livros que mencionavam esse Deus. A Inquisição ficou responsável por caçar e eliminar aqueles que espalhavam seu nome. A partir daí, a entidade passou a ser chamada de o anônimo, o sem nome e aquele que não pode ser nomeado.
Os dois principais livros que mencionam a entidade e sobreviveram são o Compendium Argumentum e o Codex Lugubrum. O primeiro conta a história de Il Separatio e o guerreiro Ashur. O segundo conta a mesma história, mas de um ponto de vista mais detalhado, o Codex Lugubrum, que possui 2 cópias encontradas em coleções privadas pela Europa, menciona um guerreiro chamado Amantes, ao invés de Ashur. Esse guerreiro teria realizado o bem e o mal na mesma medida durante sua vida. Quando seu dia fatídico chegou, um anjo e um demônio começaram a disputar sua alma. E o Separatio, porém, os espantou com um simples sinal de mão. Assim, o feito demonstraria o grande poder da entidade que personifica a neutralidade. Seu caráter é tão imparcial que não pode ser contido em uma forma fixa. Para se tornar visível, a separação se apresenta como uma figura em uma grande capa preta com capuz, mas sem rosto, pernas ou braços. Assim que o Deus espantou o anjo e o demônio, as feridas de Amantes foram saradas. Além disso, seu corpo retornou para o aspecto de quando o guerreiro possuía 30 anos. Ainda por cima, Amantes se tornou imortal e recebeu um grande poder. Aparentemente, o guerreiro havia se libertado das amarras tanto do céu quanto do inferno. Poderia fazer o que quisesse e tinha condições de ir a qualquer lugar. Essa libertação pode ser embasada por outro texto proibido, a Cabala Speculum. Uma gravura contida no texto de 1654 mostrava um homem e uma mulher como que acorrentados a toda a criação, como se os seres humanos vivessem sempre acorrentados pelo sistema. No caso de Amantes, a separação providenciou sua liberdade. O guerreiro havia finalmente se separado da prisão eterna. Bem, com tantos feitos dessa divindade, não é de se estranhar que os seus livros tenham sido banidos pela Igreja. Bom, no próximo mistério bíblico abordado no vídeo de hoje, falaremos sobre os anjos do Jardim do Éden. As Escrituras afirmam que o Criador, após expulsar Adão e Eva, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. Além disso, uma espada que se revolvia também foi ali colocada. Os querubins são descritos com maiores detalhes apenas no livro do profeta Ezequiel. O capítulo 1 do livro diz o seguinte: cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. Ezequiel 1, 6, 9. O texto continua afirmando que cada um dos rostos tinha uma forma diferente. Um era de leão, outro de boi, outro de águia e outro de homem. Os querubins possuem 4 asas e se movem de forma que não viram ao se movimentar. Seu aspecto é como de carvão fumegante, com fogo resplandecendo e relâmpagos saindo de seus corpos. No entanto, essas figuras vistas por Ezequiel são simbólicas e servem para demonstrar o grande poder e a autoridade que Deus depositou sobre essas criaturas. Afinal, a função dos querubins é muito importante. Eles são protetores. Alguns deles foram designados para guardar a entrada do paraíso após o pecado original. 2 figuras de querubins também foram confeccionadas na Arca da Aliança para guardarem e observarem o propiciatório. A Bíblia também afirma que eles fazem parte da carruagem em que Deus desce à terra.
Sua função principal é revelar a glória e majestade do Senhor, para que defendam a santidade de Deus, que é ofendida pelo pecado. Não sabemos se a aparência dos querubins do Éden era exatamente como as figuras simbólicas descritas em Ezequiel, o que deixa algumas lacunas para serem preenchidas por teorias. Uma das várias existentes é a de que um dos querubins seria Uriel, um anjo não mencionado na Bíblia, mas presente na tradição judaica. A história afirma que aqueles que se aproximassem do Éden veriam Uriel. Os justos o veriam como o pássaro. Já os ímpios o perceberiam como a espada que se revolvia, mencionada em Gênesis. No entanto, não há muita base nas Escrituras para dizer que Uriel era mesmo um desses querubins. O que temos certeza é que esses anjos faziam a guarda desse local sagrado. Mas será que eles estão lá até hoje? Afinal, o que aconteceu com o Jardim do Éden? Todos queremos saber se ainda é possível encontrá-lo. Bom, muitas pessoas já tentaram achar onde o Éden fica com base na descrição bíblica. A palavra menciona que o jardim ficava na região da Mesopotâmia, ao leste da Palestina. No entanto, não é possível saber a localização exata. O Éden ficava na circunvizinhança das terras de Havilá, Cuxi e o oriente da Assíria. Havilá fica na Arábia, provavelmente perto do que hoje chamamos de Iraque. Já Cuxi corresponde ao norte da África. Essas terras estão relacionadas aos 4 rios que se conectavam ao rio que regava o jardim. 2 deles são conhecidos, Tigre e Eufrates. Porém, os rios Pison e Gion, também mencionados, são desconhecidos completamente. Ainda que várias pesquisas tenham sido feitas pela Mesopotâmia, nada parecido com o Éden foi encontrado. Aparentemente, não é possível encontrar o Éden fisicamente. Talvez a guarda dos querubins impossibilite que alguém chegue lá por meios concretos. Algumas teorias afirmam que o jardim pode ter sido arrebatado por Deus de forma espiritual e que será acessível apenas no céu. Apesar dessas opiniões, há um evento bíblico que pode esclarecer o paradeiro do Éden: o dilúvio. As chuvas torrenciais, durante o dilúvio, inundaram o planeta inteiro e, segundo a Bíblia, exterminaram todo o fôlego de vida terreno, com exceção daqueles na arca. Portanto, é possível que o dilúvio tenha destruído o jardim e tudo que havia ali, incluindo animais e plantas. A destruição provocada pelo evento provavelmente alterou muito a superfície da Terra, o que torna ainda mais difícil precisar onde o Éden ficava e como encontrá-lo. Aparentemente, o mistério ainda continuará por um bom tempo. Mas, se esse primeiro paraíso foi perdido, o melhor ainda é prometido àqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo. Segundo o cristianismo, o homem foi condenado à morte por conta da desobediência do primeiro Adão. Porém, por causa do segundo Adão, que é Jesus, a humanidade pode entrar em um novo jardim celestial. Esse segundo paraíso seria ainda melhor do que o jardim do Éden. Afinal, no primeiro jardim, o pecado ainda era uma possibilidade. Mas, segundo a Bíblia, nesta nova terra, todas as aflições estariam completamente aniquiladas. Interessante, não? Você acha que ainda é possível encontrar o Jardim do Éden? Comente aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até a próxima.